Como é que você vê 2018, esse exercício, sob o comando do Valécio? Essa unidade acontecerá, o Executivo terá a defesa e os projetos aprovados. Como é que se vislumbra 2018 em relação ao apoio da bancada, especialmente situacionista, aos projetos do Executivo? É claro que teve, como eu coloquei, muitas vezes faltou um pouco de experiência a nós, no primeiro ano, por isso que eu voltei a dizer aqui, volto a dizer, nós temos tudo novo. Muitas vezes faltou um pouco mais de orientação, um pouco mais de conhecimento, para que esses fatos não ocorram. Eu sempre fui dizer isso e volto a dizer. Eu acredito que nós temos ali para ser o diálogo e conversar, opinião de cada um, e cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, e outros 8 vereadores têm suas opiniões, isso ninguém muda. Eu acho que isso é do ser humano, não podemos ser todo mundo com as mesmas ideias, né? As discussões devem de ter em todos que for projeto, eu sou aberto para isso, tanto que essa última 2 sessões eu já fiz isso, a gente conversou com todos os vereadores, e se for para o bem da população, o bem do município, eu acho que aí é o momento de conversar e debater, e se houver discussão, mas discussão para melhor, mas não discussão para as críticas, não discussão para briga, não discussão. Eu vejo dessa forma que a política, nós temos que fazer a política do bem. Agora, o Executivo pode encaminhar algum projeto que seja desinteressante para a população e que a bancada representativa possa vir contra? Pode, né? Claro, eu acho que sendo dentro da lei orgânica, dentro do regimento interno, ela pode e deve, eu acho, né? Isso procurando o Executivo também e harmonia e conversando para ser melhor para nós trabalhar para o município. Faltou diálogo, digamos assim, entre as partes, porque a gente conversava com o secretário de Administração e Fazenda, o Johnny, e é a pessoa que eu converso mais, com o vice-prefeito Miro, até com o prefeito Márcio, mas mais até com os dois em relação a isso. E havia uma preocupação, especialmente no partido do vice também, né, em relação a essa questão. Porque agora faltou um pouquinho de comunicação e de proximidade, ou uma reunião com a bancada situacionista, uma conversa antes das sessões, sempre à segunda-feira à tarde, para explicar lá, para que os vereadores tivessem também, digamos assim, um pouco mais de conteúdo e consistência dentro dos projetos para poder defender a Câmara. O que se poderia argumentar da dificuldade de encontrar em 2017, presidente? É isso que eu já falei pouco instante. Eu acho que faltou, na minha opinião. De repente nós somos culpados, né? É que nós temos lá, nós também podemos procurar o Executivo, nós também temos que ter um pouquinho mais de interesse, como eu digo isso, eu digo nós, culpando eu também, né? Não vamos aqui ter o mérito de ninguém. Eu acho que precisa... Isso é culpar apenas o Executivo ou apenas a Câmara, né? Não, eu acho que isso tem que ser uma parceria, como eu disse, tem que ser sentar e conversar, tanto o Executivo também precisa da Câmara, ela deve também procurar a Câmara e conversar e colocar toda a situação, e eu acho que é o melhor caminho para o município. Para isso, para o bom andamento, né? Eu não vejo aí de outra forma nós ficar com o Legislativo de um lado, o Executivo do outro, e todo mundo só pensando em mandar projeto e aprovar, o que for bem para o município vai ser aprovado, não tem dúvida disso. E quando teve algum projeto polêmico, eu acho que tem que sentar e conversar com o melhor caminho, né? É claro que ninguém nunca penso isso em atrapalhar uma administração, mas a administração também tem que ser aberta com todos os vereadores, independente de partido, independente de bancada, e deixar bem claro que esse é o caminho que a administração está levando o nosso município. Lá na frente se sabe o resultado. Eu sempre disse isso, nós temos que se preparar e continuar trabalhando o melhor do município. Então, a administração, cada um tem as suas ideias. O prefeito tem as suas ideias, o vice tem as suas ideias, o secretário da administração tem as suas ideias. Então, eu acho que isso é um conjunto para que melhor fique para a nossa população. Tem tudo para vocês terem uma pauta de reuniões antes das sessões agora esse ano, lá no gabinete? Até para que os secretários e os projetos que possam ser encaminhados sejam repassados para vocês. Eu até tenho citado isso e vou citar aqui, como hoje nós temos uma sala boa lá na própria Câmara de Vereadores, não precisa só ser no gabinete do prefeito. Eu quero levar também a própria administração que acompanhe lá também, junto à Câmara de Vereadores. Porque lá nós temos umas salas boas também para reuniões, de repente mais calma, com mais tranquilidade, e eu já coloquei à minha disposição toda a administração também disse que vai participar, se for preciso, nós podemos convocar, eles também vão lá. Eles já conversamos com o Dione, que é o secretário de administração, ele disse que tudo o que precisar dentro de projeto também está aberto para orientar. E melhor assim também os nossos vereadores entender
Porque nós não somos, ninguém vai entender de lei toda, né? Então nós temos que... E cada projeto tem que ter explicações, cada projeto exatamente. É um projeto. É uma parte, é uma coisa. Então não podemos aqui também só chegar lá e dizer, não, aconteceu isso. Não, nós temos que ter por que vai para a votação, por que precisa, e isso é o básico que nós precisamos dentro da Câmara de Vereadores. Uma coisa que é importante também, além, é claro, da informação técnica dos projetos encaminhados pelo Executivo para a Câmara, é o líder do governo, né, e do partido também na Câmara, né, que são duas pessoas importantes, buscarem informações das matérias que serão encaminhadas para que possam argumentar e defender, no caso de um embate com a oposição, que a gente sabe que é natural, e a oposição às vezes tem bons argumentos e aí acaba levando vereadores que estejam desinformados da bancada situacionista. Então é interessante que tem que estar bem informado, com as informações, né, completas para defender os projetos do Executivo. Eu acredito que seja dessa maneira. Presidente, agora em relação à pauta desse ano, em termos de viagem, enfim, o que muda na sua avaliação a questão do governo em Florianópolis, né, que hoje o doutor Eduardo Pires Moreira é o governador de Santa Catarina, é claro que numa afinidade aí com o governador licenciado, que renunciou, o titular Raimundo Colombo, e enfim, Brasília, como é que está essa agenda e como é que o senhor vê essa questão de contatos no que se refere ao vereador Valécio Bússolo, presidente da Câmara, em relação aos projetos de interesse de Grão-Pará? É claro, né, a gente vendo aí a mudança, a gente tem que aguardar um pouco também para que isso se sente primeiro, sabe, o primeiro mês de mandato do novo governo. A gente parabeniza pela ação do governo do Raimundo Colombo, o trabalho que ele fez em todo o estado e principalmente na nossa região, que eu acho que ele investiu muito, e isso é o que a nossa população de repente deve, obrigação, não obrigação, mas é um dever dele, mas assim, que ele atendeu muito bem a nossa região, pode ter certeza, principalmente em Grão-Pará, e nós lá com as bases de que nós tínhamos com o governo Raimundo Colombo, que praticamente ficamos hoje, nossos deputados que eu representava, hoje nós temos com dificuldade, eles que estavam até ano passado, esse ano nós temos 2 deputados que estão fora de articulação, mas a gente sabe da necessidade de achar outros, né, outros que vão representar Grão-Pará, e independente de partido hoje que temos lá no governo do estado, eu sempre disse isso, eu já fui várias vezes na Secretaria da Agricultura, que eu acompanho muito, fui com o ex-prefeito Hamilton Ascari, o Breca, e pretendo ir esse ano, tantas vezes que eu preciso, independente qual é o gabinete de deputado e qual deputado que possa representar a nossa região. Eu acho que nós precisamos disso, a nossa região perde com isso, se não tiver um representante, pode ter certeza, toda a região, não é só Grão-Pará, mas eu acredito que nós temos pessoas capacitadas lá que possam muito bem atender. Tanto que o Eduardo Pires Moreira já é da região também, eu acredito que ele aí também não vai deixar aí a nossa população, né, sem ser atendida, independente de partido onde estiver o prefeito. Eu acho que a eleição, quando terminou a eleição, o prefeito é do povo, é da população, não é mais do partido dele, né? Então eu acho que ele tem que trabalhar, e eu acredito que o governador vai fazer isso, né? O Eduardo não vai também se omitir, atender bem a nossa população. Como membro do partido do governo, como é que você avalia o primeiro ano de mandato do prefeito Márcio Borba Blas e o Miro Bonetti? Eu sempre disse, foi duas pessoas novas no comando, e eu digo que o primeiro ano sempre é difícil, isso quem passou sabe disso, os ex-prefeitos que passaram sabem disso, é aquela ansiedade de atender toda a população, que é o papel do prefeito e do vice, e de repente se empolga com alguma coisa, não consegue aí atender todos, fica meio que... alguma hora assim fica meio frustrado que não pode atender, porque ninguém está discriminando ninguém, muitas vezes tem questionamento, porque está questionando, não, eu acho que não é isso, eles agora botaram o pé no chão, eu acredito que agora é o momento, às vezes um pouquinho até atrasado, poderia ser um pouquinho antes, mas eu acho que precisa da economia, eu sempre tenho dito isso, eu sei que a população paga por isso, mas não é a culpa da administração de Grão-Pará, de repente. A culpa vem lá de cima, que muitas vezes precisa do recurso aqui, e nós vamos ter um ano muito difícil, vocês mesmo conhecem, vai ser difícil a administração, porque os recursos acabam não vindo, por motivo lá em cima, que acaba cortando, que o governo federal não investiu mais nada nos últimos 3 anos, em nenhum estado, nenhum município, então isso todos sabem disso, e o nosso município hoje, para sobreviver só com a sua arrecadação própria, não é fácil para manter a máquina pública como está hoje, com certeza.
Presidente, uma alegria recebê-lo aqui, muito bom conversar com você, falar francamente do que sente, do que pensa, né? E apostando sempre, né, no realizar da população e no desenvolvimento de Grão-Pará. A gente sabe que vocês têm se mobilizado muito, vocês têm trabalhado muito, vocês têm levado isso a sério quando chamados, né? Essa questão dessa comissão que está cuidando da Serra do Corvo Branco, cuidando dessa pavimentação aqui dessa 370, né? Irmanados lá com o Urubici, com os vizinhos urubicienses, lá com as autoridades, executivo, legislativo, enfim. Então, parabéns pelo trabalho e que a sua gestão, enquanto presidente da Câmara, né, que o vereador Valesce Bússolo deixa, lá no dia 31 de dezembro de 2018, a presidência da Câmara, o comando do Legislativo, assim, satisfeito com o que realizou, né, com o poder de influência, porque o presidente precisa disso, né, dessa capacidade de condução, de unidade, e mesmo em alguns momentos divergindo, mas para convergir, que é o objetivo da administração, e é claro, sem dúvida nenhuma, do governo municipal, do PSD, do PP, do PSD, que é o seu partido, do PP, enfim, pelo desenvolvimento de Grão-Pará. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho, viu? Com certeza, Ramon, eu tenho aqui hoje 12 comunidades no nosso município, eu conheço todas as 12 comunidades, pode ter certeza que as lideranças das comunidades, precisamos aproximar mais dessas lideranças, eu digo isso, precisamos, porque precisa para nós trazer eles também o conhecimento da situação da própria administração. Isso a população pode ter certeza, se precisar me procure, posso ir à comunidade se precisar e reivindicar o que precisar junto com o nosso vereador, e nós vamos estar de portas abertas para melhor atender essas comunidades. E nós temos aí, como você falou, essa tão polêmica, não polêmica, mas é uma situação que precisa ser discutida, a questão da Serra do Corvo Branco. Temos consciência de que nós temos que parabenizar tudo o que já foi feito, eu digo isso, tem que agradecer a todo dia, porque nós já temos hoje praticamente a rodovia pronta até no Airê, no pé da serra. Isso é um desenvolvimento para o nosso município, isso é um investimento que hoje nós podemos, toda a população pode fazer, quem quer investir no turismo hoje, sabe que nós já temos a rodovia até o pé da serra, bem pouco falta para nós chegar em cima no Urubici. Essa comissão que foi feita, faço parte, vou lutar para que isso aconteça e acompanhar os projetos que a ProSul está fazendo. Isso já foi discutido muito, muita gente até diz, vocês param de falar na Serra do Corvo Branco, nós temos tantos outros assuntos, mas é um momento. É interesse nosso, né? Para a ligação do nosso litoral, então nós precisamos disso, nós temos que investir no nosso município, o turismo tem que desenvolver também aqui na nossa região e nós temos potencial para isso. Então nós temos aqui torcendo que isso aconteça o mais rápido possível. A gente sabe que a dificuldade existe porque os processos de transmissão sobre projeto, licitação é demorado, mas o que nós mais queríamos mesmo já aconteceu praticamente, que a nossa comunidade do Airê hoje já tem asfalto, praticamente tudo pronto, tem aquele trechinho ali ainda para ser construído, mas isso pouco tempo será resolvido. A gente parabeniza então até hoje toda a administração do Estado, todo o empenho dos deputados, seja quem for, trabalhou e lutou por o bem da nossa região. Então, esse é o nosso trabalho. Aquelas comunidades que não foram visitadas ainda vão ser visitadas por nós mesmos. Eu vou fazer visita às comunidades, as lideranças das comunidades, pode ter certeza disso. Vou fazer esse trabalho durante esse ano. E quero Deve descentralizar algumas sessões? De repente até temos interesse em fazer isso. Até porque eu acho que era interessante para nós ouvir aquela população e levar o que se discute dentro da Câmara de Vereador. Então, por isso que eu digo, a gente tem que se aproximar. Isso é. A população é que tem esse direito, não nós. Nós é que temos que se aproximar deles, mas eles também, se precisar, podem procurar nós vamos estar ali para melhor atender. Muito obrigado aí, Ramon. Estou à disposição aí, assim que tiver novidade, voltamos aqui. Com muito prazer.